hard for me being that young and being in the industry. You want to say it again? You have beautiful lips. Oh, thank you, man. Thank you, bro. You got great lips. Thank you. Yeah, serious. Look at him. Look at what a beautiful face. All right. I will squeeze your face. No, I will. No. I will squeeze your. I feel violated right now. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre todos os abusos que o Justin Bieber sofreu na indústria. A gente fez o último vídeo aqui do canal Ser sobre o caso, dossiê Diddy, né? E tudo que tá acontecendo em volta das acusações macabras com o rapper e empresário. E uma das pessoas que tá atrelada a esse caso é o Justin Bieber como vítima, tá? Pelo amor de Deus, não atrelado como culpado de nada. E assim, dá pra ver que o Justin Bieber passou por muitos abusos mentais e físicos nessa indústria, porque todo child star... Gente, a gente tá fazendo aqui uma cobertura completa do caso Nickelodeon, né, do Quiet on Set, o documentário que expôs tudo que essas crianças viveram nos seriados da Nick, e o Justin Bieber, apesar de não ter sido um child star nesse viés de série teen, máquina Disney, ele era um child star muito gigante, né, ele foi, tipo assim, isoladamente, durante 10 anos, a pessoa mais googlada, todos os anos, né, consecutivos da sua carreira. Ele era muito popular ainda criança, ele foi uma criança extremamente desrespeitada, depois sexualizada, depois aviltada de muitas formas, e ele se tornou esse adulto que ele é hoje, apesar de ser uma pessoa que, graças a Deus, nunca foi pra um caminho tão tenebroso igual outras estrelas que a gente já viu. Ele é uma casca de si mesmo, ele nunca mais voltou a ser aquela mesma pessoa interessada e viva e sagaz que ele era quando ele tinha 17 anos. Então, o que aconteceu? Quem roubou o Justin Bieber dele mesmo? E onde que todas essas coisas estavam já sendo ditas pra gente através da própria arte do Justin Bieber? Será que ele já chegou a dizer coisas sobre isso nos clipes de Children e Yummy? A gente vai analisar muita coisa, a gente vai relembrar de muita coisa macabra, a gente vai relembrar de muita cena triste que o Justin Bieber já passou. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajude a bater 200k, que a gente tá quase lá e a gente precisa de vocês. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, a gente tá fazendo várias coisas voltadas pro mundo pop. Se vocês quiserem ficar atualizados de tudo que tá acontecendo, vai lá, Instagrams pessoais, nós temos Twitter também, a gente tá sempre hablando, não fica só aqui não, que você perde muita coisa. A gente vai abrir com um disclaimer aqui rapidinho, não pula essa parte. Vocês vivem reclamando do nosso espelho, que o espelho no cenário é ruim, que tira atenção, que espelha a cortina e é muito ruim. A gente já está resolvendo, já resolvemos, na verdade, falta só chegar um novo membro do cenário, uma nova parte do cenário. A gente mora aqui num apartamento pequeno, não dá pra fazer um estúdio em si, mas isso aqui vai melhorar. A gente escuta as reclamações de vocês, fiquem tranquilos. Às vezes até demais, né? Às vezes até demais, pode dar uma maneirada também, galera. Tem coisas que são feias de falarem. Exato, tem coisa que é complicada, calma aí, mas coisas que são pertinentes, a gente já resolveu essa situação e logo logo vai mudar. A gente nem precisa relembrar aqui a carreira do Justin Bieber, né, gente? Todo mundo estava presente, todo mundo sabe o fenômeno que ele foi nos anos 2010 e como ele chegou na indústria e logo de cara já teve uma ascensão muito meteórica com o seu primeiro single One Time, o single do seu segundo álbum Baby, que foi uma das maiores músicas de 2010, e logo ele foi se tornando um queridinho do mundo, era o queridinho da nação. Todo mundo queria um pedaço do Justin Bieber, seja a multidão de fãs, seja os paparazzi, seja os entrevistadores que estavam ali sempre pra tentar arrancar alguma coisa dele, e seja até a mídia como um todo, não só os entrevistadores, mas os tabloides também. Era Justin Bieber mania, né? Todo mundo queria falar do garotinho descoberto no YouTube que cantava muito bem e parecia uma criancinha e tinha aquele cabelo que definiu uma geração. O hair flip, entendeu? Que ele era muito lindo, ele tinha um rosto muito bonito, cabelo muito sedoso. Isso definiu realmente, como a Nath disse, uma geração. E até o L.A. Reid, a gente falou sobre ele no vídeo do Diddy, vocês lembram? Ele tava ali no X Factor, ele também faz parte ali da empresa do Justin Bieber, foi uma das pessoas que tava ali com ele desde o início. Chegou a falar em seu livro de memórias, um pouco sobre como foi a sensação de ver o Justin Bieber ao vivo ali pela primeira vez. A gente vai ler pra vocês, pra vocês já começarem a entender o quanto que a aparência dele era totalmente levada em consideração, era uma das coisas mais importantes na época. Às 4 em ponto, o Usher entrou em meu escritório com um adorável garoto de 14 anos. Esse garoto era lindo, como uma mulher pode ser bonita e os homens raramente são. E ele ligou tudo assim que ele entrou na sala. E ele falou que ele sabia naquele momento que a aparência dele e o cabelo dele seriam
basicamente tão importantes quanto a voz e o talento dele. Assim, de fato, independente da nossa opinião pessoal sobre o Riley Reid, ele é um cara que tem conhecimento da indústria e ele não estava errado, né? Bastou um olhar pra aquele adolescente de 14 anos pra saber que até o cabelo e a aparência fariam tanto de impacto que a voz teria. Olha que o Justin Bieber sempre cantou muito bem. Ele viralizou muito por causa que ele era talentoso demais, muito novo. Ele se tornou o adolescente mais famoso do mundo. Talvez o adolescente mais famoso da história desde a Britney Spears do Michael Jackson. E eu não tô nem falando de meme, independente da sua opinião pessoal sobre o Justin Bieber. Fatos são fatos, gente. Como a aparência dele era parte do combo Justin Bieber. Era a voz, era a aparência, era o cabelo, era o carisma, era as danças, era o estilo, era tudo. Com isso, ele acabou sendo extremamente sexualizado desde muito cedo. Um adolescente de apenas 15 anos, tendo que ouvir diversas coisas sobre a sua aparência ao longo da história. Lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Like that was bad. Yeah. Wow, look at your eyes. What music are you listening to at the moment, Justin? Look at him, what a beautiful face. All right. E não só sendo sexualizado, porque infelizmente tá no showbiz é isso, é você hipersexualizar crianças o tempo todo. Só que vai mais além, assim, ele também era desrespeitado, né, em níveis que a gente só viu acontecendo com pessoas tipo a Britney e o próprio Michael Jackson, assim. Eu acho que eles são muito a trindade do pop nesse lugar, assim, de tipo, serem desrespeitados em níveis absurdos, assim, é quase que desumanizador. A gente já tende a desumanizar, não eu e você, mas a sociedade, né? A gente já tende a desumanizar naturalmente famosos, assim. Eu vou ter pena de famosos, eles escolheram isso, eles são ricos. Sim, de fato eles são privilegiados e vivem uma vida extremamente privilegiada. Não dá pra comparar as lutas de um Justin Bieber com, sei lá, uma pessoa que é trocadora de ônibus e acorda 5 da manhã, 4 da manhã e fica 10 horas trabalhando. Não é isso, mas o circo que se forma em torno de pessoas famosas e a desumanização deles é algo real, e tentar negar isso eu acho que é até mau caratismo. Porque a gente tá comparando o que aconteceu com ele com o que aconteceu com pessoas como Michael Jackson, Britney Spears, a Amy Winehouse. A gente fez vídeo aqui se vocês quiserem entender também. É porque ele era extremamente desrespeitado em entrevistas, gente. Eram perguntas extremamente inapropriadas para serem feitas por um adolescente de 15, 16 anos. Okay. So why don't you give me this stuff? I feel uncomfortable right now. Oh. Why do you want to know this stuff from a 15-year-old boy? That's pretty weird. If you had to date one of us five. Who would it? We could go on like a date with all of us, right? We don't play that. We don't play that, Justin Bieber. E ele ainda dava umas respostas, pelo menos. Ele tinha um senso de humor, que ele hoje não tem mais. É muito triste, porque quem acompanha a carreira do Justin desde do primeiro dia é muito doido, porque você vê que, tipo assim, apesar dos pesares, né, e tal, ele era um menino muito carismático, ele era rápido. Eu não sei dizer o que acontece com os canadenses que chegam em Hollywood bombando, gente, mas todos eles são conhecidos por esse senso de humor rápido, ácido, Tata Werneck-like. A gente tem isso com Ryan Reynolds, a gente tem isso com Ryan Gosling, a gente tem isso com várias celebridades que vieram, e o Justin Bieber tinha isso. Ele sabia brincar. Esse Canadian humor, né, essa coisa assim. Ele sabia, tipo assim, dar uma resposta ali que ia ser atiradinha, mas ao mesmo tempo ia ser engraçada, ia ser fofo. Ia aterrissar do jeito certo? Isso, ia aterrissar do jeito certo. Ele sempre conseguia fazer isso muito bem. Hoje em dia, a gente vai chegar nisso mais pra frente, acabou se perdendo com o tempo. Pelo menos então a gente não tem mais acesso a esse Justin. Ele não libera mais esse lado para a gente, pro público. Mas muitas coisas aconteceram com pessoas enormes da indústria, tá? Tem um episódio onde a Katy Perry, em um bastidor, tá abraçando ele e desce a mão ali. E não achando que a Katy Perry é uma pessoa ruim, só que eu acho que o nível de desrespeito e também a falta de pautas, o mundo não era avançado no final dos anos 2000 e nos anos 2010 como é agora, tá, gente? E não é passando pano pra essas pessoas, só que eu acho que é isso, o nível de desrespeito desumanizava o Justin Bieber, era apenas um bichinho que a gente podia brincar. Brincar, zoar o cabelo, zoar a voz e deu uma carreira pro Felipe Neto falando mal dele e tá tudo bem. Exato, era tipo, o corpo dele era meio que assunto público. Propriedade pública. Propriedade pública. Tipo, todo mundo poderia pegar ali um pedacinho se tivesse a chance. Tanto que a gente teve esse episódio macabro no American Music Awards. Com a Jenny McCarthy, que foi terrível, né? Tipo, isso não se faz. Uma mulher de 40 anos molestando um jovem. E ela falou depois que ela aproveitou a oportunidade e o molestou. I took the opportunity in the window,
considering I'll never get to do it again, and kind of molested him. Então, assim, realmente o que o Justin Bieber passou naquela época foi extrema sexualização, o corpo dele virou propriedade pública e todo mundo simplesmente criticava ele por todos os motivos. E eu acredito absolutamente todos. que por ele ser homem, pensando bem assim, tipo, não que mulheres também não sejam assediadas. Mulheres são assediadas todos os momentos, todos os dias, e se você nunca foi, você talvez só não tenha percebido que você foi. Mas o negócio de homens, assim, é porque tem muito essa coisa do machismo, que também é uma coisa, eu acho que o machismo é um mal que não só afeta as mulheres, nós somos as mais implicadas, mas afeta homens também. Não à toa os homens não entram em contato com suas próprias emoções e são as pessoas que mais tiram suas próprias vidas aí no planeta Terra, mas isso é discussão pra outra pauta. Mas meu ponto é que, tipo... Homem gosta de sexo, pô. Até parece que ele vai negar. Se você quiser transar homem, vai dizer não? Até parece. O menino de 19 anos vai ficar super feliz se eu dar uma pegada, uma manjadinha na rola dele. Então é muito isso, a gente, tipo assim, invalida muito vítimas, ponto. E mulheres são invalidadas o tempo todo, até porque elas são mais vitimizadas nesse lugar, mas o homem, realmente, quando acontece, nas poucas e raras vezes que acontece no nível do Justin Bieber, vira chacota. Vira chacota. Mas o jeito como ele lidava, ele tentava lidar ali com o senso de humor, fazendo uma piada mais ácida ali, a galera também descreditava. Ah, não é nada demais. Não doeu nele. Porque isso acontece, tipo assim, né, essa coisa de descreditar vítimas na nossa sociedade é muito isso. A única vítima que pode ser acreditada é aquela que fala na hora, no ato, e um ato que, olhando de fora, é a única forma realmente desse ato ser reconhecido como um assédio. Você, com uma burca, no meio da rua. Agora, se você deu um sorrisinho na hora, se você tava com uma roupinha um pouquinho mais curta, até pra não achou tão ruim, isso aí foi lavagem cerebral. Fizeram lavagem cerebral pra essa menina, pra esse menino falar que não gostou, nem ligou na hora. Olha lá, tá rindo. Coitado, querendo difamar o cara, querendo difamar a pessoa. Fernanda. Que exagero. Mimimi. É assim que a galera lida, né? Eu acho que a partir do momento que o Justin foi envelhecendo, eu acho que ele tava tão feliz de ser aceito ali, 14, 15, 16 aninhos, que eu acho que ele ainda brincava com o game. Mas principalmente depois do segundo álbum dele, ele passou a ficar... Ele queria muito ser levado a sério, como um novo jovem adulto, né? Exato, ele queria fazer essa transição. Ele queria fazer essa transição. E assim, as pessoas simplesmente não deixavam ele viver isso e fazer isso. E era muito uma exploração dele, assim, no nível de... Quem já ouviu a música Maria dele? Onde ele conta de uma menina que falava de toda forma que ele era o pai da criança e não era verdade. Todo tipo de distorção que você pode fazer com uma pessoa, seja da juventude dela, seja da saúde mental dela, seja dos recursos financeiros dela, o Justin Bieber passou, assim, é muito surreal. Por isso que com o passar dos anos, e quando ele foi ficando mais velho e tendo mais tempo de indústria, ficou cada vez mais claro pro público o desgostar dele desse lifestyle. Ele não tava nem aí mais. Ele, durante muito tempo, teve aquela imagem de garoto bonzinho, ideal, bom menino, bom moço. O que vai fazer a solitária ser uma menos solitária no mundo. E ainda assim ele era criticado pra caramba. Tinha todas essas coisas que aconteceram com ele. Criticava a voz, a aparência, ele não tinha passado pela puberdade ainda, ele tinha voz de menina, não sei o que. Muitas coisas aconteceram, então ele meio que se rebelou quando ele foi chegando perto da fase adulta e muitas coisas aconteceram. A gente sabe que ele tem diversas controvérsias com paparazzi, ele já foi fazendo xixi num balde, ele foi preso em 2014 por causa de um racha que ele tava fazendo, resistir à polícia, por ser encontrado dirigindo alcoolizado. Então assim, ele precisava de uma repreensão ali, mas as pessoas simplesmente viraram as costas pra ele e o menino que 2 anos antes era o queridinho do mundo virou o inimigo número 1. Everyone, telling me they love me and, will just turn their back on you in a second. E ele já falou isso diversas vezes em entrevistas, e é muito triste que depois que ele foi ficando adulto mesmo, se aproximando dos 30 anos, ele foi abrindo mais o jogo do que ele viveu ali no início da sua vida adulta e do porquê que ele tava agindo dessa forma errática. Britney Spears em 2007, e a gente vai entendendo cada vez mais, quando a gente vai crescendo, a gente vai entendendo mais o surto da Britney, que antes era lido também como uma chacota mundial. E o Justin passou pela mesma coisa, e assim, é aquela coisa que a gente sempre reitera aqui, gente, abuso gera abuso e pessoas quebradas vão quebrando outras, e não tinha como um adulto normal vir dessas experiências que ele teve no final da adolescência dele. Não tem ninguém suficientemente forte mentalmente pra aguentar, e por isso que a gente viu ele se tornando essa pessoa problemática. Que bom que eventualmente ele conseguiu sair disso, então apesar dele ser uma pessoa que ele precisa muito ainda pra voltar a ser quem ele era, ele pelo menos não tá tendo esses comportamentos mais destrutivos e perigosos e criminosos, né? Graças a Deus que ele realmente tinha pessoas que se importavam com ele de fato ali pra ajudá-lo, pra ouvi-lo, pra amá-lo. Então assim, realmente é um milagre o que aconteceu com o Justin Bieber. Ele tem seus problemas, obviamente, ele não tem a saúde mental mais forte do mundo. A gente sabe que ele não consegue terminar uma turnê sem cancelar os últimos shows, que ele tem a doença de Lyme, que ele teve aquela paralisia na metade da face. Ele passa por questões até hoje, mas extremamente emocionais.
extremamente emocionais. Tudo é emocional, mas só dele estar vivo, com tudo que ele Surreal, passou... gente. Só dele o Justin Bieber já é um milagre. Pra mim, o Justin Bieber e a Britney Spears são milagres. São milagres. Eles estarem vivos, assim, é milagre. A gente tem que agradecer todos os dias pra gente não ter tido mais 2 perdas. Porque até quando ele era adulto, gente, quando ele tinha exposições bizarras, tipo quando nudes dele eram vazados, a Ellen expunha isso pra todo mundo ver em rede nacional. So, you are obviously in a private bungalow. Yeah. How did you not see that there was paparazzi there? Well, I just didn't see them. I think I wasn't really looking out for them either, so... E como vocês viram, tipo, agora ele nem reagia mais com piada, ele só ficava normal. Ele, eu não vi que tinha paparazzi. Ele já meio que deu isso como normal, minha seu vida. corpo é a minha vida, o meu corpo é propriedade pública, as pessoas não me veem como um ser humano, me veem como uma chacota. E, assim, violentam o meu corpo e aviltam as minhas liberdades pessoais todos os dias. Mais um dia da minha vida sendo JB. E me admira muito a Ellen, que tinha o slogan Be Kind to One Another, que era a primeira host LGBTQIAP+, abertamente, né, nos Estados Unidos, que perdeu a carreira dela nos anos 90, que passou por tanta coisa fazendo isso com um jovem de 23 anos, 24 anos. Surreal, gente. É surreal. E a gente tá falando de coisas que foram filmadas, coisas que foram feitas nas câmeras. A gente não consegue nem imaginar o que aconteceu nos bastidores pro Justin Bieber ter virado uma casca de si mesmo, ter se perdido ao longo dos anos. Muito tenebroso a gente especular sobre esse lugar sombrio desse tipo de crime que o Drake Bell e pessoas desse tipo passaram, mas enfim, se vocês... É um pouco complicado. Um pouco complicado, mas vendo de fora se você entendeu, você entendeu. É muito difícil. As suspeitas em volta do que o Justin Bieber vivenciou e experienciou, é muito difícil a gente não teorizar e não pensar sobre, porque os sinais estão todos ali. Quando a gente vai olhar, tipo, agora que a gente tá falando, como a Nath disse, do Quairon Set, todo mundo revendo histórias de crianças abusadas na indústria. Agora a gente tá tendo uma exposição gigantesca do caso do Diddy também. E o Diddy teve uma proximidade muito grande com o Justin Bieber no início, quando ele tinha apenas 15, 16 anos. E dava pra ver claramente que o Justin Bieber ficava desconfortável do lado dele. Starting to act different, huh? You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. E a gente sabe das festas do Diddy, do Flavor Camp, assiste nosso vídeo pra você entender tudo. Mas o próprio Usher, que foi apadrinhado pelo Diddy, já veio dizer que ele nunca deixaria uma criança, um filho dele, frequentar as festas do Diddy, que ele aprendeu muita coisa errada lá. You're a dad now. Would you ever send your kid to Puffy Camp? Hell no. That there were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand. Então, assim, aquela coisa, né? Porque às vezes a gente até pensa, nossa, será que, sei lá, os Dan Schneider, que são a fronte do movimento criminoso, molestou todos? Não, às vezes não é nem o Diddy, né? Per se, é o Brian Peck do Diddy. Porque a gente tem que pensar, gente, também que um abusador, ele não vai abusar todos. Não, ele tem que deixar, tipo assim, abusa você, mas me trata muito bem. Pra ter pessoas pra ali. Falar, amiga, mas ele é maravilhoso. Mas ele nunca fez nada comigo, amiga. Ele foi maravilhoso comigo. Como assim? Entendi. Pra descreditar, entendeu? Relata. É assim que funciona. Todo abusador, sociopata, eles sabem como manipular. E eles não dão com os burros na água muito fácil, assim. E eles sabem o que fazer pra esse crime ficar encoberto o maior tempo possível. E ficam aí as teorias do que o Justin Bieber sabe, do que ele já viu, do que ele já presenciou. E mais teorias de que ele já tentou nos avisar algumas vezes. Subliminarmente, né? Com mensagens subliminares. A gente tem um vídeo aqui contando pra vocês todo o caso do Jeffrey Epstein. E também um vídeo falando sobre como o Avicii e a princesa Diana tentaram nos avisar. Também são teorias, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso. Nesse vídeo a gente fala que também tem teorias de que o Justin Bieber tentou avisar as pessoas também do caso Jeffrey Epstein, que é simplesmente um dos maiores casos de abuso de menores da história da indústria do entretenimento. Eu acho que qualquer pessoa com coração ficaria sensibilizada assim que a gente soube desse caso. A gente já impressionou nossa plataforma pra falarmos sobre, mas eu acho que ainda mais se tornar uma voz desse movimento, uma pessoa que viveu isso na própria pele. Exato. E assim, o Justin Bieber falou, né, em Children, que quem tá protegendo essas crianças, quem tem o coração pra, tipo, realmente proteger as crianças do mundo, e colocou crianças dançando numa ilha. Nesse clipe. Então, dá pra ver que, tipo assim, ele pegou esse caso e tornou esse caso uma pauta pessoal pra ele. Talvez por ser algo próximo demais a coisas que ele já viu e vivenciou. Agora a gente entra também na era Yummy, o clipe dele, que muitas pessoas sabem que é uma música romântica, um pouco mais sensual e tal, pra um relacionamento dele com a Hailey, não sei o que. Mas olhando mais a fundo, pistas e easter eggs e coisas deixadas no clipe, a gente consegue ver que, na verdade, talvez não seja uma música só divertida de verão sobre um romance, não. Não, gente. Tem teorias de que
o Justin tentou contar algo pra nós no clipe de Yummy. Primeiramente porque a pré-promoção de Yummy foi feita no Instagram dele com várias fotos de bebês, várias fotos de crianças com a hashtag Yummy. Tu já deixou ali, a galera já ficou meio assim... Esquisito isso. Esquisito isso, o que tá acontecendo aqui? E logo que o clipe chega, a primeira coisa que a gente vê é o Justin chegando num restaurante e tem crianças, são as crianças que são responsáveis pela música que é tocada no restaurante, ou seja, são crianças que são utilizadas ali pra entreter adultos. Já de cara ali. Que interessante, né? Quantos anos que o Justin Bieber tinha quando ele estreou? Oh, meu Deus, ele tinha 15, né? 14 pra 15. Entendi. Tá, entendi. Né? Ele era uma criança. Tá bom. Entretendo adultos. Aí ele chega e ele senta na mesa com os adultos e começa a se esbaldar. Tem muita comida, muitas coisas. E, inclusive, o prato dele especificamente é um monte de pães empilhados com cerejas em cima e um pão cobrindo as cerejas. As pessoas que teorizam sobre esse clipe falam que as cerejas poderiam ser um simbolismo pra virgindade. Então ele tá coberto, só o Justin Bieber tá vendo, e a situação ali ele tá comendo com as pessoas ao redor dele. Até que começa a chegar umas comidas esquisitas. As coisas esquisitas, umas comidas que você olha e fala que tipo de gente come esse tipo de coisa? Depois que a virgindade sai da mesa, começa a entrar coisas mais macabras, né? Tipo assim, as coisas vão ficando mais pesadas, né? Exato. E as comidas vão ficando cada vez mais indigestas. Exato. Né? As cerejas que antes estavam escondidas agora estão viradas pra mesa e expostas. Os adultos se esbaldando e com comidas estranhas e esquisitas, enquanto as crianças estão entretendo os adultos tocando no palco. E o final é a pior parte, porque tem um bolo, alguém tá comendo um bolo, e no final a gente vê que a pessoa tá comendo um bolo num prato onde tá escrito Yummy, e em cima do Yummy tem uma foto do Justin quando ele era criança. Uma pessoa comendo um bolo num prato com a foto dele criança escrito Yummy. E o pior é que nos bastidores, ele mostrou pra gente no seu documentário Seasons no YouTube que nos bastidores de Yummy ele teve uma crise severa de ansiedade, ele teve que parar as gravações porque ele tava muito mal mesmo. Será que ele seria capaz de, tipo assim, carregar, de sustentar esse lacre, sabe? Essa coisa, eu acho que é isso, aquela coisa, meu Deus do céu, eu vou... Tá, não é a coisa mais explícita do mundo, eu não tô com, tipo assim, né, tipo, dele, mas quem perceber vai perceber. Quem me acompanha vai perceber. Que as pessoas mais águias talvez vão teorizar. Então ele tava sabendo que talvez ele estaria expondo coisas pro mundo que talvez eram segredos que pertenciam só a ele. Então daí pode ter vindo a crise. E a gente sabe o que aconteceu com pessoas que tentaram expor essas pessoas na indústria, né? Pode ser que por isso ele tenha ficado ainda mais nervoso e ansioso com a estreia e o lançamento desse clipe. A gente sabe que, igual a gente falou, a gente contou pra vocês tudo que o Justin Bieber passou, tudo que estrelas mirins passam. Tem um momento até que é muito emocionante do Justin falando sobre a Billie Eilish, em 2020 também, que ela era um momento, tipo, quando ela chegou na indústria, gente, ela foi... Ela basicamente aconteceu com ela o que aconteceu com o Justin Bieber. Total, era uma criança, tipo assim, a pioneira da geração Z, né? Tipo, a primeira grande face da geração Z. Da geração Z. Porque o Justin Bieber é millennial, ele também fez coisas pra vocês da geração Z, mas enfim. E ela era representante e ela era muito fã dele, então eu acho que unia várias coisas. Uma pessoa que, o ultimate artist da vida dela era ele vendo ela como alguém muito próxima a ele, por ser fã e também por trilhar esse mesmo caminho. E ela pensando assim, gente, essa menina não tá nem pronta, ela não faz a mais tem ideia do que a espera. Então, assim, quando eles promoveram o primeiro encontro dos dois ali no backstage do Coachella, foi uma coisa mais linda, foi muito emocionante. E depois, falando sobre essa aproximação, que ele fez questão de pegar o telefone dela e se tornar meio que, tipo assim, um mentor, um amigo dela mais velho, um irmão mais velho na indústria. Ele foi entrevistado, né, do Apple Music com Zane Lowe, e ele disse que, tipo assim, ele não gostaria que as coisas que ele vivenciasse, a Billie Eilish passasse. I just want to protect her, you know? I don't want her to go through anything I went through. Justin Bieber doesn't want Billie Eilish to lose it like he did. I don't wish that upon anybody. Yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. E dá pra ver que vem de um lugar de muito, assim... É muito doido, porque eu sou mais velha que a Isa. Então eu também tenho... Não, a gente tem vivido essas coisas. Graças a Deus, a nossa vida foi bem de boa. Mas a gente também não é famosa, nem nada. Mas tem muitas coisas que eu já passei por ser mais velha. Né? Enfim, nascido primeiro. Que eu não quero que você passe. E que eu te dou conselhos. De irmã mais velha, o tempo todo. E eu senti a mesma coisa do Justin quando eu vi. Tipo assim, Jesus. Esse mesmo sentimento. Né? Tipo, eu passei por coisas, eu não quero que essa pessoa passe pelas mesmas coisas. Ela não tem que passar... Eu acho que é muito isso que os mileniais e artistas mileniais de Choir estão tentando fazer pra
gerações mais jovens. Que isso não se repita mais. Exato, tipo, as pessoas não precisam passar pelas mesmas coisas, sabe? Se a gente precisa falar sobre essas coisas, a gente precisa dar voz pra essas pessoas e pra esse movimento, pra no futuro as crianças não terem mais que passar por isso. É importantíssimo a gente falar sobre isso. Então, fale sobre isso, dê voz às vítimas, espalhe a palavra das vítimas. Ouça o que essas pessoas estão querendo te dizer. O mais importante é isso. E é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar mais pessoas. Passe esse vídeo em diante pra pessoas que você acha que possam se interessar por isso. Vamos dar voz a esse movimento, porque assim, quanto mais a gente fala, mais esses perpetradores ficam silenciados, entendeu? Porque eles podem não mudar, mas eles ficam com medo. E é isso, a gente vai seguir a gente nas redes sociais tudo sempre. Um beijo. Tchau.